Agora à noite, vamos a um fato relevante, muita relevância política nesse fato, prestem atenção, nós vamos tratar disso extensivamente. A Câmara dos Deputados aprovou o decreto legislativo que derruba mudanças no marco do saneamento que tinham sido feitas, pelo presidente Lula, também por decreto. Tainá Farfan acompanhou essa movimentação, traz para a gente as últimas informações, ao vivo, de Brasília. Boa noite, Tainá. Oi, William. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. PDL, projeto de decreto legislativo aprovado a toque de caixa e com uma margem ampla. Foram 295 votos a favor a 136. E o requerimento de urgência, que autorizava a apreciação dessa matéria diretamente no plenário, também foi apreciado e aprovado com uma ampla margem, viu, William? A gente testemunhou aqui hoje mais uma derrota para o governo, isso depois que a gente acompanhou ontem a retirada de pauta do PL das fake news. Foi um movimento que pegou de surpresa até mesmo a base governista e dessa vez foi uma vitória e um recado claro por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira que ontem se reuniu com Lula para deixar claro que por aqui as coisas não andam muito bem em relação ao Palácio do Planalto. Os parlamentares têm tido uma relação de certa forma conflituosa com o Planalto, em especial com a Secretaria de Relações Institucionais, e têm reclamado da demora para a liberação de emendas e de cargos de segundo escalão. Então, essa apreciação e aprovação a toque de caixa desse PDL é mais um recado de que as coisas não vão muito bem para o governo por aqui. Também chamou a atenção, William, o placar que a gente acompanhou daqueles partidos que têm ministérios no governo. Olha só, no MDB, 31 deputados votaram a favor e 1 contra. União Brasil, 48-0. E PSD, 20 foram favoráveis e 7 foram contrários à aprovação desse PDL. Esse projeto de decreto legislativo, então, derruba vários trechos do decreto que tinha sido publicado por Luiz Inácio Lula da Silva e que alterava pontos do marco do saneamento, entre eles a possibilidade para que municípios possam voltar a contratar diretamente as empresas estatais. E, William, mais um ponto que vale a gente destacar é que depois de aprovado na Câmara, ele precisa ainda passar pelo crivo do Senado Federal, mas por lá também há senadores que não estão satisfeitos com essa relação com o governo federal. Volto com você no estúdio. Obrigado, Tainá. Boa noite para você. Em Brasília, Murilo, não sei se a Tainá está sendo, ou talvez as duas coisas, ela está sendo elegante e delicada nessa formulação dela, ao mencionar que as coisas não andam muito bem. Ela usou 2 vezes essa frase na intervenção dela agora no WW. Será que ela devia ter dito as coisas vão muito mal aqui? Olha, eu acho que ela foi elegante e precisa, viu? Porque as coisas realmente ainda não pioraram a ponto da gente dizer que vão mal, porque esse decreto era mais do que esperado que ele acontecesse. Inclusive, havia a promessa de que ele fosse modificado pelo governo de forma a evitar que o decreto fosse votado. Como isso não aconteceu, então houve esse aviso pedagógico da base do pedagógico, Congresso. supondo que se aprenda, né? Sim, pedagógico no sentido de dizer, olha, vocês têm que dialogar melhor com o Congresso, tem que combinar melhor, uma mudança num decreto importante como o saneamento deveria ter sido combinada com o Congresso e isso não aconteceu. Então foi o recado dado. Agora, fica claro que não existe uma maioria governista, vai existir maiorias construídas de acordo com cada situação. Daniel, o que significa essa derrota? Eu vou ser menos elegante do que a Tainá e do que o Murilo. Foi uma derrota incontestável do governo, achei gravíssimo, principalmente porque foi na sequência de um dia em que a gente não pode deixar de atribuir uma certa derrota para o governo no adiamento do PL das fake news. Só para a gente ter uma ideia, William, projetos de decreto legislativos votados desde o ano 2000 até hoje, foram votados 158, aprovados 1 apenas. Então, essa é a dimensão, essa é a gravidade do que a gente viu agora. Acho que tem pouco a ver sobre saneamento. Saneamento, é claro, foi um ponto muito criticado pelo mercado de forma geral, pela oposição, por parte da base, mas acho que fica claro que se fosse um programa nacional de uso de perucas amarelas pelos carecas e defendido pelo governo, também levaria uma votação contrária. E se a gente vê 50 votos do União Brasil, que tem 3 ministérios, e nenhum a favor do governo,
eu acho que isso demonstra a desarticulação da base aliada. Hoje eu cruzei com uma deputada do PT na Câmara, poucas horas antes da votação, e perguntei sobre a possibilidade dessa votação. Não sabia que ela ia acontecer. Então, isso mostra a desarticulação. Acho que tem depois questões econômicas envolvidas aqui nesse decreto do saneamento, mas a gente discute depois. Vamos sim, nós vamos entrar nos detalhes, vamos entrar no mérito do que foi também colocado em contraposição ao que o decreto do Lula queria estabelecer. Raquel, é a sua avaliação dessa derrota? Política, William, afirmativo. Primeiro. Olha, uma derrota muito expressiva pelo placar, pelo que ela representa, o fato de ter tentado fazer uma modificação por decreto e ter tomado um não da Câmara dos Deputados. Se ontem Arthur Lira dividia o peso da derrota com o governo federal, porque ele também estava a favor desse projeto das fake news, hoje a derrota é apenas do governo. Fiquei perguntando para os articuladores do governo, e aí, qual que é agora a saída? Vocês vão desistir? Jogaram a toalha? E eles disseram, não, vamos tentar ver se a gente consegue segurar esse projeto de decreto legislativo no Senado Federal. Agora, os articuladores do setor privado falaram, imagina, o Senado Federal está super articulado também em prol do modelo do marco do saneamento que foi aprovado pelo governo Jair Bolsonaro. Já tem 3 PDLs por lá, que é o projeto de decreto legislativo. O setor privado, os lobistas do setor privado, no bom sentido, o que eles não sabem se vai ser aprovado tal qual na Câmara ou se vai misturar com um pouco do que tem no Senado, se vai melhorar em relação ao que tem agora. Dizem que o senador Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro, esteve envolvido nessa questão e agora um líder importante da oposição está super envolvido. Então, assim, a leitura política do governo está totalmente equivocada. Caio, seguindo nessa, e é uma praia onde você caminha com excelência, como assim operadores experientes como os do PT dentro do Palácio do Planalto, não enxergaram o risco político de tentar mudar algo tão relevante como o marco do saneamento, que saiu do Congresso, depois de anos de deliberação, tem como outros códigos, como outros conjuntos de normas que regulam setores importantes, um razoável consenso. Como não calcularam o risco de afrontar esse consenso via decreto? 2, como não previram uma derrota desse tamanho? Bom, vamos lá, William. Primeiro, teve uma divergência grande no governo, no Palácio do Planalto, sobre uma revisão do decreto do saneamento. Essa formulação, ela foi muito defendida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Esse modelo, o decreto, ele é o pai do decreto do saneamento. E teve, sim, uma divergência, um outro olhar distinto da articulação política, principalmente da Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, que queria rever, de alguma maneira, esse decreto. E a Câmara, o mais curioso dessa derrota é que ela é uma derrota anunciada. Ninguém foi pego de surpresa. Na segunda-feira da semana passada, aliás, no domingo, sem ser o último domingo, o outro domingo, o Arthur Lira incluiu esse PDL na pauta. Nós noticiamos isso aqui, isso entrou na pauta e houve um acordo da Câmara dos Deputados com o Palácio do Planalto para retirar de pauta, para em uma semana, estamos falando de 7 dias, em uma semana, a Casa Civil, de alguma maneira, o Rui Costa, o Palácio do Planalto, sinalizar alguma mudança ou alguma revisão de alguns pontos. Isso não foi feito. Em razão de isso não ter sido feito, uma revisão do decreto, o Arthur Lira acabou incluindo novamente, isso entrou na pauta hoje no meio da tarde, e acabou essa derrota acachapante. Se o governo precisava de um teste, ele já tem um terceiro. Ontem eu falei que tiveram 2 testes. CPMI do 8 de janeiro foi a primeira derrota do governo. PL das fake news, o adiamento ontem é o segundo teste do governo negativo. E hoje a gente tem um número, finalmente, 295 a quanto? 295 a 136. Então eu atribuiria... Está perto ali de uma maioria constitucional. Não uma falta de articulação, é uma falta de articulação, mas que ela tem ali um embrião, ali um DNA, numa divergência interna no Palácio do Planalto sobre como tratar esse assunto. E foi dado tempo para o governo tentar resolver e o governo não conseguiu resolver isso. Como se explica essa desagregação, considerando o tempo e a experiência que têm os principais articuladores no Planalto, Murilo? William, eu não me surpreendo com o que aconteceu. Aliás, eu tenho escrito recorrentemente sobre isso. O governo, pela sua
inadequação política cria um fenômeno que eu chamo de inflação política, que é aumentar o custo do seu apoio. Como ele não consegue controlar esse processo, ele será derrotado sucessivamente. Eu não vejo a derrota do fake news ontem, do projeto de fake news, como emblemática em relação ao governo. É um tema que transcende o governo e a derrota não deve ser atribuída seriamente ao governo. Mas a votação de hoje teve um caráter, que eu digo, pedagógico. O Congresso disse, olha, quem tem a maioria aqui sou eu, e você tem que negociar conosco para decidir políticas públicas que foram aprovadas aqui. Isso vale para qualquer coisa. E esse tema estava na mão, Então, óbvio que foi aproveitado como a chance, mas também havia uma questão de mérito. Do mesmo modo que qualquer iniciativa, por exemplo, acabar com a autonomia do Banco Central, seria rechaçada também. O ponto central que eu vejo, William, é que o governo, isso a gente disse aqui mesmo em outras ocasiões com vocês, o software do governo não está adequado ao hardware de governabilidade dos dias de hoje. Eles estão demorando a perceber isso. E a alavanca do período de graça, dos 100 dias, quebrou. A alavanca de Arquimedes quebrou. O que poderia ter alavancado o governo para avançar em suas pautas, que é aquele período inicial, que todo mundo tem boa vontade com o governo, foi desperdiçado em meio a essas confusões, essas idas e vindas, a não ter uma relação consistente com a base política. E é evidente que o recado dado hoje nós não estamos satisfeitos, a relação não está boa, os acionistas do governo não estão satisfeitos. E o governo acha que é o acionista majoritário desse governo e ele não é o acionista majoritário desse governo. Esse governo é um governo de coabitação. Eles não têm essa percepção de que esse presidencialismo hoje é um presidencialismo compartilhado, né? Quase que um modelo de cogestão, um condomínio legislativo e executivo. Exatamente, Caio. Então, nós estamos hoje mais parlamentaristas do que fomos de direito na época do João Goulart. Tivemos 3 primeiros ministros. Sim. Mas vocês querem um exemplo mais claro do que eles não têm essa noção do que tentar mudar algo que foi aprovado no Congresso por decreto? Sim. Não, e sem falar nisso, no tempo que teve para se organizar outras coisas, e qual que tem sido o alvo? Hoje, comemoração, Bolsonaro busca e apreensão, ataques ao Roberto Campos Neto. Quando se foca muito no que não é o essencial, você cria um descuido do que é o essencial. E você operar e criar e fortalecer uma base aliada no começo do seu mandato é muito mais essencial do que atacar o Roberto Campos Neto e do que comemorar uma busca e apreensão do ex-presidente da República. Daniel, cadê o Lula? O Lula não está empenhado o suficiente, talvez, em organizar essa base aliada. O que a gente percebe muito é estratégico, é calculado, é de não deixar que ele fique muito na linha de frente e tem ali um escudo de proteção formado por seus principais ministros palacianos, Alexandre Padilha, Rui Costa, um pouco ali Márcio Macedo, para cuidar um pouco desse relacionamento com os parlamentares e se blindar um pouco o Lula de negociações do varejo. Isso pode ter um lado interessante, de fato você deixa o presidente um pouco blindado. A desvantagem é que você não cria interlocução direta ali dos parlamentares com o presidente. E eles querem ter esse face a face, esse olho a olho, né? E isso eles não estão tendo. Agora, você está levantando um ponto que é relevante sem dúvida, Daniel, que é a capacidade ou não do chefe do executivo de estabelecer através do prestígio pessoal dele e de tudo que o cargo lhe confere, uma costura com os integrantes do parlamento dos quais ele depende para governar. Agora, a minha pergunta vai talvez um pouquinho mais para a abrangência, Raquel, começando por você. Há um defeito de origem nesse decreto presidencial que pretendia mudar o consenso do Congresso, que é reestabelecer a prerrogativa que o PT considera de qual é a relação capital privado e empresas estatais na economia brasileira. É mais do que simplesmente um decreto. É a reafirmação de uma proposta ideológica que provou hoje ser minoritária de forma catastrófica do ponto de vista de quem a iniciou. William, sim.
esse decreto, essas mudanças no marco legal do saneamento, ele era um retrocesso muito grande. Não só porque ele desestimulava a privatização, ele dava aí uma repescagem para as empresas estaduais de saneamento, mas porque ele representava essa perspectiva dos políticos retomando o poder em relação ao setor privado em setores da economia, porque as empresas de saneamento são braços muito importantes de poder dos governadores. Então, esse decreto, ele tinha, né, agora vamos ver se ele continua valendo depois do Senado, essa representatividade. E, diante da mobilização do setor privado, que foi muito forte, porque você está falando de bilhões que vão deixar de ser investidos, e desta sinalização, que eu acho que foi muito clara. Porque se você passa, se essa barreira cai, será que não vai cair a barreira da autonomia do Banco Central? Será que não vai cair a barreira da autonomia das agências reguladoras? Então, você sentiu um repúdio muito grande do setor privado e da própria opinião pública em relação a essa mudança no marco do saneamento. E aí o Congresso reage. Então, é um não muito forte do Congresso. E olha que o Congresso é muito sensível a interesses políticos e quando políticos querem retomar o seu poder em relação ao uso de estatais. Ao uso de estatais. E, desta vez, disse não, pressionado pela sociedade civil e pelo setor privado, pelo capital privado. Eu queria fazer ao Caio e ao Murilo a mesma pergunta. Vocês antecipam um rápido aprendizado por parte do governo ou double down, dobra a aposta? Nossa, William, assim, a gente está em maio e são todos adultos, são todos experimentados, todos conhecem a política. Vacinados. Não, com a carteira original ou a carteira foi arrumada? Boa pergunta. Ô, Murilo, William, eu realmente fico surpreso de não ter esse olhar, ou de não conseguir ler. Eu acho que consegue ler, sabe ler que o software mudou, o hardware é outro e tudo mais. Mas, assim, eu entraria no campo da negligência mesmo. Negligência? Você sabe como que funciona, eles sabem o que precisa fazer, eles sabem que a chave mudou. Né? Assim, não tem uma justificativa de não querer, a não ser... ou talvez na cabeça do ministro da Casa Civil a operacionalização, foi 8 anos governador da Bahia, comandava tudo e de repente tenta transpor isso para um cenário nacional. É difícil a gente acreditar que essas pessoas não sabem que a chave mudou e ela não é mais a mesma de 2003 ou do Lula 1. Assim, concordo com você, mas vamos falar um pouco desse placar. Acho que talvez explique um pouco isso. União Brasil, 48-0. Eles têm 3 ministérios. PSD, então 3 ministérios também, né, Murilo? Também, se não me engano. Também. 20-7. Se quem está dentro do Planalto está pensando com uma cabeça que sempre foi a cabeça do PT, sempre foi a cabeça do Lula, dividir meu ministério, isso mostra a minha base. Quantos deputados eu tenho em cada partido, quanto mais ou menos eles vão me entregar. Supondo que eles façam aí uma média. E o MDB também, Raquel. O MDB, quer dizer, você tem um total de 9 ministérios. São 9 ministérios distribuídos a esses 3 partidos que devolveram para o governo 100 votos contrários. Então, exato. Agora você pensa, se eles estavam ali fazendo conta com aquela cabeça antiga deles, eles deveriam ter imaginado assim, tudo bem, vai escapar um pouco de voto aqui, ali, etc. Mas será que eles imaginavam isso? Tipo, União Brasil, 0 votos a favor, com 3 ministérios no governo. Isso, para mim, parece que a estratégia deles de dividir a esplanada para governar fracassou. Bom, eu tenho uma observação. O fato só que eu vou para o intervalo, mas você continua conosco. Faça a observação. Bom, é o seguinte, aqui, dar um ministério é parte de um processo. Dar um ministério com porteira fechada é outra coisa. Dar um ministério e não deixar nomear cargos de 2º e 3º escalão é outro problema. Quer dizer, então, hoje os partidos e os grupos políticos não aceitam ganhar um ministério de plaquinha e carro oficial. Eles querem nomear o chefe de gabinete, o secretário-geral. Então, há uma resistência grande por parte do PT em ceder esses espaços
para aliados que são adversários no âmbito Murilo, estadual. um ponto importantíssimo, dar ministérios sem executar emendas parlamentares, é isso que a gente ouve.